Roberto Dumas, a gente lê títulos de obras que tiveram grande repercussão nos últimos 2 anos, sobretudo, e que se dedicam a tentar entender para onde a gente vai. E algumas usam títulos fortes. Uma, por exemplo, em inglês, é o seguinte: The Jungle Grows Back. Dizendo o seguinte, no momento de desordem, a analogia é muito bonita. Se você imagina um campo cultivado, um campo com regras, um campo com áreas, e aquilo é abandonado, the jungle grows back. Quer dizer, a selva, a lei da selva, volta a tomar conta do terreno que antes era um terreno ordenado. É isso que nós estamos vendo? Veja, William, não há a menor dúvida que o cenário é bem mais desafiador do que era, por exemplo, nos anos 2000. Eu não vou tomar, obviamente, que o professor Sandro sabe muito mais do que eu, mas veja o que está acontecendo no Oriente Médio. A gente sabe que, se a gente começar a for lá para trás, a Revolução Iraniana de 1979, quando caiu o Shah Reza Pahlavi, entrou Ayatollah Khomeini, o objetivo era destruir Israel, e isso daí, quando você teve o Barack Obama, ele deixou claro na Síria que tinha uma linha vermelha, que não poderia passar, mas essa linha passou. De certa maneira, a Rússia, o Líbano, ou seja, o Hezbollah, apoiado pelos iranianos, ganharam mais força. Eles acabaram ganhando mais força e isso possibilitou que municiasse cada vez mais os Houthis do Iêmen e também o Hamas da faixa de Gaza e o Hezbollah, que é muito maior do que o Hamas. E o que acontece com tudo isso? Depois daquela coisa horrorosa de outubro de 2023, com essa guerra que está surgindo, que estamos aí, economicamente, que é o meu ponto onde eu quero chegar, você está fechando espaços de negociação e comércio. Por exemplo, se a gente pensar no Mar Vermelho, os Houthis praticamente fecharam o Canal de Suez. Fecharam o Canal de Suez e isso economicamente faz com que muita gente não passe pelo Estreito de Bab al-Mandab, tem que dar volta pelo Cabo da Boa Esperança, que de 25 dias passa para 35 dias. Então, aquela história de administrar o estoque, como o japonês gostava de administrar just in time, acabou. Então, o jungle is back significa que taxa de juros e inflação tende a ficar mais alta por mais tempo. Está diminuindo? Está diminuindo, mas tende a ficar mais alta do que eram nos anos 2000. Por exemplo, no lado da China, você possibilitar fazer essas ilhas artificiais deu poder para a China e agora, veja, foi fechado praticamente o Estreito de Malaca, onde você passa 30% dos contêineres do mundo. E no Canal de Suez, 30% também dos contêineres do mundo e 15% do comércio mundial. Então, você está estrangulando a logística do comércio internacional com essas guerras e fazendo com que os custos das empresas aumentem. E também depois da pandemia e com a guerra da Ucrânia, aprendeu-se que você não pode depender somente de um país. Não estou falando bem nem mal desse país, mas você acaba fazendo o velho esquema do nearshore e onshore. Ou seja, vou comprar coisas perto do meu parceiro, porque eu não posso depender de logística tão longe, e vou fazer um pouco em casa. Só que ao fazer em casa, você profana as vantagens comparativas. Mas é melhor eu profanar as vantagens comparativas, porque eu sou mais caro e não sou tão bom, do que não ter o produto. Então, esse jungle is back significa que aquele tempo dos anos 2000, em termos de inflação e taxa de juros, não voltam mais. Inclusive, é uma palavra até do Jeremy Powell, presidente do Banco Central norte-americano, Federal Reserve. Perdoe, mas só para falar em inglês, higher for longer. Juros mais altos por mais tempo. O que ele falou nessa última, na semana que passou.